Olá, gente boa, gente querida do meu coração. Vamos ao terceiro módulo do nosso estudo de fluidos, baseado na Gênesis capítulo 14. Hoje falaremos sobre a formação e propriedades do perispírito. Diariamente, nós falamos sobre o perispírito, das suas especificidades, mas raramente nós nos perguntamos o que é o perispírito. Os amigos espirituais nos dizem que é o corpo fluídico dos espíritos. É aquele corpo que envolve o espírito. Se o perispírito é o corpo fluídico dos espíritos, qual é a sua origem então? Como ele é formado? Sabemos que os nossos corpos são formados por moléculas, por átomos, por tecidos, por órgãos. Mas e o perispírito? Portanto, qual é a origem do perispírito? O perispírito é um produto dos mais importantes do fluido cósmico universal. É uma condensação do fluido cósmico universal em torno de uma inteligência, de uma alma. A alma não é matéria. Continuando a nossa linha de raciocínio, podemos deduzir que o nosso corpo humano também tem seu princípio de origem no fluido cósmico universal, sendo condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular acontece de forma diferente e conserva a sua imponderabilidade, as suas qualidades etéreas. Mas no corpo de carne, a transformação molecular não conserva a imponderabilidade, porque quanto mais próximo da matéria, mais impuro é o fluido. Mas a origem de ambos, perispírito e corpo físico, é a mesma, o fluido cósmico universal. Ambos são matéria, só que em estados diferentes. Nós já abordamos este ponto, mas não custa relembrar. Como o espírito extrai o seu perispírito? O espírito extrai o seu perispírito do meio onde ele se encontra. Portanto, o perispírito é formado dos fluidos ambientais do mundo no qual o espírito irá habitar. É desse ambiente que ele tira o seu perispírito. Sendo assim, o perispírito varia de acordo com os mundos. Mundos mais densos, perispíritos mais densos. Muito mais adiantados do que os nossos, o perispírito é muito mais quintessenciado, pois os mundos onde a vida corpórea não apresenta a densidade da matéria do nosso mundo, os envoltórios perispirituais são muito mais leves, mais quintessenciados do que os nossos perispíritos. Continuando com o nosso estudo, nós podemos afirmar que não poderíamos morar em um mundo mais quintessenciado, mais leve que o nosso, com o nosso corpo de carne, que possuímos atualmente, devidamente adaptado para o nosso planeta Terra, com a sua gravidade, com a sua atmosfera e em espírito também não poderíamos penetrar nesses mundos com o perispírito terrestre que reveste nossas almas. No futuro, nós emigraremos do planeta Terra em espírito, mas para isso teremos que deixar o nosso envoltório fluídico neste mundo que estamos vivendo, deixando aqui na Terra o nosso perispírito. E ao chegarmos em outro mundo, iremos aurir dos fluidos ambientes desse mundo outro perispírito apropriado a este mundo onde iremos morar. Portanto, os perispíritos não têm a mesma natureza para todos os espíritos. Ele está relacionado com o grau de adiantamento moral do espírito. Quanto mais evoluído em moral e em ética, mais leve é o seu perispírito, mais quintessenciado. E nem todos os espíritos podem mudar à vontade o seu perispírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório de acordo com a sua vontade. Consequentemente, os espíritos inferiores não podem mudar de um mundo para o outro na sua vontade, de acordo com a sua vontade, com o seu desejo. O que impede os espíritos inferiores saírem do mundo em que se encontram é o envoltório fluídico, o seu perispírito. Embora sendo etéreo e imponderável, quando comparado com a matéria
tangível do nosso mundo, o perispírito ainda é muito pesado com relação ao mundo espiritual que ele quer morar, e esse peso não permite que o espírito saia do mundo que lhe é próprio. Quando nos depararmos com espíritos que acreditam que estão vivos no corpo da carne, lembremos que ele se sente assim devido ao seu perispírito, que é muito grosseiro. E os espíritos que assim se comportam confundem o perispírito com o corpo de carne, acreditando que ainda estão vivos, morando na carne, morando nesse mundo material. Esses espíritos que acreditam que estão encarnados são em grande número e permanecem na superfície da Terra como os encarnados, acreditando que estão realizando as mesmas tarefas, as mesmas ocupações diárias terrenas. E ainda temos os espíritos que já estão um pouco mais desmaterializados, que permanecem na superfície da Terra, conscientes que não estão mais encarnados. Contudo, a desmaterialização ainda é grosseira, não é suficiente para se elevarem acima das regiões terrestres. Mas o mesmo não acontece com os espíritos superiores, que podem vir aos mundos inferiores e até encarnar nesses mundos. Lembrem de Jesus. Como já esclarecido, os espíritos superiores constroem o seu envoltório fluídico perispiritual dos elementos que constituem o mundo onde irão encarnar, para a formação do seu perispírito, e dos elementos materiais para a formação do corpo de carne, apropriados ao mundo em que se encontram. Assim, esse é o mecanismo que utilizam para se comunicarem conosco, habitantes da Terra, ou encarnarem em missão entre nós, como espíritos de categoria mais elevada. Jesus é o nosso exemplo. Quando eles encarnam em nosso planeta, eles são semelhantes a nós, mas trazem com eles não o perispírito do mundo em que eles moram, mas a lembrança, por intuição das regiões de onde vieram e em pensamentos conseguem ver, são aqueles que nós chamamos de videntes no meio de cegos. Se os espíritos que habitam a Terra na erraticidade material e espiritual são densos, podemos deduzir que as camadas de fluidos espirituais que cercam o nosso planeta podem ser comparadas com as camadas inferiores da nossa atmosfera terrestre, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores da atmosfera terrestre, que são mais leves e mais puras. Os fluidos espirituais que cercam a Terra não são homogêneos, eles são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, e entre essas moléculas estão as moléculas elementares que formarão a base estrutural mais ou menos alteradas. Os efeitos desses fluidos estarão na razão da soma das partes puras que eles carregam. Quanto mais puro é a soma dessa que eles carregam, mais puro é o que podemos tirar. Como já aprendemos, os espíritos chamados para habitar mundos grosseiros tiram seus perispíritos do meio que irão habitar, e a retirada dos elementos que irão formar o perispírito não é a mesma para todos os espíritos. Se o espírito for mais ou menos depurado, o seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras dos fluidos ambientes que são peculiares, são normais ao mundo onde está encarnando. O espírito irá produzir o seu perispírito por comparação e não por assimilação, como poderíamos supor. O espírito atrai para si as moléculas que a sua natureza, mais ou menos elevada, pode suportar. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. O mesmo não acontece com o corpo de carne, que irá se formar dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito. Jesus, novamente, em todos os encarnados, as necessidades do corpo são as mesmas, os efeitos são os mesmos, mas em relação ao perispírito, diferem em tudo.
O envoltório perispirítico de um espírito se modifica, como já falamos, com o progresso moral que o espírito realiza em cada encarnação, mesmo encarnando no mesmo mundo, mesmo encarnando, por exemplo, na Terra, muitas e muitas vezes. Os espíritos superiores que encarnam em missão no mundo inferior têm seus perispíritos menos grosseiros em relação aos habitantes desse mundo, porque eles aurem elementos mais puros para construir. O meio ambiente está sempre em relação com a natureza dos seres que precisam viver nele. Não pode ser de outra forma. Os peixes vivem na água, os seres terrestres na terra, no ar, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na terra. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito, como a atmosfera para as necessidades dos encarnados. Os peixes não podem viver no ar. Os animais terrestres não podem viver na água ou numa atmosfera com pouco oxigênio para os seus pulmões. Assim são os espíritos. Os espíritos inferiores não suportam o brilho e as sensações dos fluidos mais etéreos, dos fluidos mais puros. Nós poderíamos pensar que esses espíritos inferiores morreriam no meio desses fluidos mais puros, mais etéreos, mas o espírito não morre, mas uma força instintiva os afasta daquele local, como um homem se afasta de um fogo muito quente ou de uma luz muito intensa. Portanto, essa é a razão para eles não saírem do meio que lhes é próprio, que lhes é adequado. Para eles mudarem de meio como espíritos inferiores, eles precisam mudar a natureza deles, se despojarem dos instintos materiais que os prendem no meios materiais. Ao se depurarem e se transformarem, é uma necessidade de mudança para o perispírito se tornar mais leve. Mas gradualmente vão se identificando com o meio mais depurado, que lhes torna uma necessidade, como os olhos de alguém que viveu longo tempo na escuridão e necessitam se adaptar à luz do dia ou ao brilho do sol. Tudo no universo está ligado e encadeado. Tudo está submetido à grande lei da harmonia, da lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. A Terra é como uma chaminé que solta uma fumaça escura e pesada que vai clareando à medida que se eleva, até que de tão rarefeita se perde no espaço infinito. O poder divino está em todas as partes do universo. No entanto, nós ainda queremos que Deus venha perturbar essa harmonia, produzindo efeitos infantis para provar a sua existência. Não contentes, damos um rival para Deus, que é Satanás, e nos admiramos que a incredulidade avance. A fé nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade da alma está sempre viva no coração do homem. Tudo é milagre na natureza, tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Todos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir presenciam esses milagres e não apenas alguns. Não existem esses milagres como os entendemos, pois tudo decorre das leis eternas da criação que são perfeitas. Hoje nós vimos como o perispírito é formado, como ele é elaborado, como espíritos superiores podem vir para mundos inferiores, mas espíritos inferiores não podem ir para mundos superiores. E tudo o que determina essas variações é o perispírito. E esse perispírito, ele é mais denso ou menos denso, de acordo com o avanço moral e ético do espírito. Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de conhecimento, mas sim uma questão de respeito às leis divinas, e assim modificando-se ética e moralmente. Bom, esse é um resumo da terceira aula, e eu espero que vocês possam aprender bastante com o que eu coloquei aqui. Tá bom? Desculpe aí um pouco a demora, mas vocês sabem que eu estou aqui com alguns problemas familiares, e quando sobra um tempinho eu venho e procuro trazer essas aulas para vocês.
paz, irmãos, que a luz do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações.